Começou mais uma semana do nosso Band Mulher e que Deus nos abençoe. Maria, passe à frente dos nossos projetos nessa semana, viu? E hoje o programa tá daquele jeito. Inclusive, a gente tem um alerta pra você, mamãe, papais responsáveis pela criançada, principalmente os que estão aí, ó, nas redes sociais. Já, tá? E ainda, Bruninha, será que dá pra gente colocar aquelas fotos aqui pra mim? A gente consegue mostrar? A gente tá mostrando já as fotos? Tá aí no ar? Pronto. O que será que essas mulheres aí têm em comum, hein? Vocês estão acompanhando, ó, cada uma mais gata que a outra, né? O que será que elas têm em comum? Vocês conseguem enxergar só olhando para as fotos? Será? Olha, eu posso dizer para vocês que elas fizeram um procedimento, tá? Estético, né? Todas elas. E eu queria saber se só olhando vocês sabem qual foi esse procedimento que todas fizeram em comum. Como é, Vitinho? Botox? Será? Talvez, né? Também. Mas já a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque, ó, é um negócio que, inclusive, eu acho que divide opiniões, viu? Quero até saber se vocês aí de casa teriam coragem ou não de fazer. Mas antes, e também continuando falando aí de beleza, né? A gente vai agora pro nosso quadro de beleza, porque a Luana Souto, gente, vai dar uma volta em tudo que tá rolando nesse universo que a gente ama saber, né? A gente ama dar uma curiada. Você gosta de tudo que envolve aí, que te deixa mais bonita, com a autoestima lá em cima? Luana, vai que é tua, beleza da mulher. Bem-vindos ao Giro da Beleza, no Beleza da Band. E hoje nós vamos fazer um giro completo em todas as tendências que estão bombando no mundo da beleza e moda. Você sabe o que está bombando nas passarelas? Prepare-se para descobrir tudo que está em alta em roupas, cabelos, maquiagens e muito mais. Vamos lá comigo? As cores vibrantes e estampas ousadas são um grande destaque. Não podemos esquecer dos tecidos sustentáveis, que estão cada vez mais em alta. Óculos de sol oversize e joias elaboradas com pedras preciosas, metais trabalhados ou detalhes decorativos são indispensáveis. E os tênis brancos continuam sendo um clássico que combina com qualquer look, né? Agora vamos falar de cabelo. Aqueles cortes, aquele cabelo que está super em alta e com certeza algum deles vai se adequar ao seu estilo. Corte conto bob está super em alta. Leve em conta o formato do rosto, cortando de um jeito que fica harmônico para cada pessoa. O segredo do novo corte está sendo tendência por causa das camadas que seguem a linha do maxilar e do queixo e criam camadas que realçam os pontos fortes do seu rosto. Penteados como coques bagunçados e tranças soltas são perfeitos para qualquer ocasião. A tendência é usar produtos que tratem e protejam seus cabelos. Óleos naturais, máscaras reparadoras estão super em alta para o cuidado dos fios. Maquiagem. Quem aí sai de casa sem pelo menos fazer aquele glowzinho na pele? Mas sabemos que também existem tendências e a cada dia que revolucionam ainda mais essa área, você com certeza vai escolher algo que se adequa ao seu estilo e que você vai gostar bastante. Afinal, make é vida e por isso eu quero que vocês vejam todas as tendências comigo. A maquiagem Glow continua sendo o favorito, com destaque para as bases iluminadoras e os blushes cremosos. Também irá prevalecer os olhos mais esfumados e alongados. Além disso, sombras metálicas e o delineado gráfico estão super em alta. E aí, gostaram das dicas? Que tal agora a gente dar um giro no mundo dos famosos? Afinal, a gente adora ver o que eles andam fazendo por aí, né? Diversos artistas e celebridades marcaram presença no VMA 2024.
Premiação que aconteceu na noite de 11 de setembro em Nova York e celebrou os melhores videoclipes do ano. O evento, famoso por reunir grandes nomes da música, foi palco de looks extravagantes e visuais de beleza igualmente marcantes no tapete vermelho. Nossa representante brasileira, Anitta, que venceu a categoria Melhor Clipe Latino, chegou na premiação com um vestido branco de noiva, com direito a véu e tudo, da Dolce & Gabbana. Uau, gente, eu já estou preparando os meus looks da semana. Claro, né, já vou dar uma alternada aí nas makes do dia a dia. E você, gostou das dicas? Conta pra mim lá no nosso Instagram da Band e no nosso YouTube. O que vocês mais gostaram? Fer, qual a tendência que mais combina com você? Conta pra gente. Olha, Luana, você me pegou aí, acho que o tênis branco, de fato, né, não pode faltar, não. E aí, eu gosto muito de andar de tênis, né? E a outra coisa é a maquiagem glow também, assim, mais brilhosa, né? E aí, ó, que acaba sendo também, acaba ficando de uma forma mais natural e tudo mais. Acho que são as coisas que eu mais costumo usar aí do que você colocou pra gente. Mas aí a gente vai dar mais uma espiada, que é pra gente começar a também entrar nesse mundo aí do que está, né, em alta, pra gente ficar mais bonita no dia a dia também. Mas agora sim, nós vamos revelar o que aquelas mulheres que eu mostrei no início do programa têm em comum. Vocês já conseguiram descobrir? Coloca as fotinhas de novo aí pra mim, por favor, Bruninha. Será que vocês conseguiram descobrir o que elas têm em comum? Assim, são mulheres de características até diferentes, né? Umas das outras. E aí eu queria saber se vocês conseguem enxergar algum procedimento que elas fizeram em comum, que todas foram lá buscar, melhorar e tudo mais. Eu acho que vocês não fazem nem ideia, viu? Porque, olha, todo dia a gente busca ficar mais bonita, ficar mais jovem, rejuvenescer, né? Deixar as coisas mais ali no lugar. Os meninos estão aqui tentando adivinhar, viu? Vocês estão vendo, né? Eles estão tentando adivinhar, eles estão olhando, foi isso, foi aquilo. Mas, ó, quando a gente fala em ficar mais jovem, a gente pensa logo o quê? Num rostinho mais bonito, né? Ficar, ó. Coloca o quê? Um botox, puxa acolá, puxa aqui, faz uma harmonização, não sei o quê. Mas se eu te disser que tem outras partes do corpo que podem ficar bem novinhas. Olha aí. A autoestima e o bem-estar são fundamentais para a qualidade de vida de qualquer mulher. Mas você sabia que para muitas a busca por esse equilíbrio inclui a cirurgia íntima feminina? Essa cirurgia, também conhecida como ninfoplastia ou labioplastia, tem se tornado cada vez mais popular entre as mulheres. Mas o que motiva essa escolha e quais são os reais benefícios? Além das questões estéticas, a cirurgia íntima também pode corrigir problemas funcionais. Mas como qualquer procedimento cirúrgico, é importante estar ciente dos riscos. A decisão de realizar uma cirurgia íntima é muito pessoal e deve ser tomada com cautela, sempre considerando todos os fatores envolvidos. Se você está pensando em realizar esse tipo de procedimento, busque informações, converse com profissionais e faça a escolha que melhor atende às suas necessidades. Afinal, sentir-se bem com seu próprio corpo é um direito de todas as mulheres, porque cuidar de você mesma é um ato de amor próprio. É, gente, vocês viram aí? Você imaginou que era isso que a gente estava tentando falar? Cirurgia íntima, né? A estética íntima, vamos falar assim.
Pois é, essas mulheres, né, que buscam, na verdade, está cada vez mais popular aqui no Brasil, né? Você já sentiu algum incômodo, né, que te fizesse querer mudar a sua condição íntima? E algumas mulheres optam por fazer procedimentos para alterarem a aparência do órgão genital, né, ali a região externa. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas, que eu acho que vocês devem estar, meu Deus, como é que isso é feito? Algumas pessoas nem acreditando que isso é possível. É a ginecologista Iana Maia. Pode vir até aqui. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Olha só, Iana, pode sentar aqui no nosso sofá. Gente, eu acho que já ficou muita gente... Ninguém estava acreditando, né? E muita gente em casa deve ter ficado curiosa mesmo para saber. Eu, inclusive, Ana, já tinha visto sobre isso, na verdade, falando com relação a mães, né? Mulheres que se tornaram mães e que pode acontecer dali eu não sei nem como que é o nome que a gente fala. O pequeno lábio ficar maior. E às vezes depois disso a mulher diz assim, menino, o que foi que aconteceu? Tem alguma coisa diferente aqui. Né? E aí, de alguma forma, isso pode prejudicar a autoestima, né? Ou de não se sentir segura, até para ter relação com o companheiro novamente, né? Acha que não tá mais legal daquele jeito. E isso acontece muito. Isso, exatamente. Na verdade, são várias fases da vida da mulher que podem acontecer esse aumento do pequeno lábio, que seria a hipertrofia do pequeno lábio, que a gente chama, que é o lábio interno. E aí isso pode acontecer na fase da puberdade, que é aquela transição da criança para o adolescente, já pode acontecer um aumento desse pequeno lábio, mas também logo após o pós-parto, durante a gestação, devido a alterações hormonais, logo após o parto, se for um parto normal também, tem mais chances de ter um aumento desse pequeno lábio. Às vezes não é só o aumento, às vezes também a assimetria, às vezes um lado é um pouco maior do que o outro. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher. Claro que no pós-parto, na gestação, isso acontece com mais frequência. Né? Isso acaba impactando muitas vezes não só na parte estética, porque muitas pessoas acham que não, é só estético, né? Mas não, eu já tive várias pacientes com queixas funcionais mesmo. Pacientes de não conseguir andar de bicicleta pelo desconforto, de dor. Já peguei pacientes também que estavam dirigindo, tinham que parar o carro porque elas tinham que ajeitar o pequeno lábio, porque eles eram muito grandes, desconfortáveis. Então, são várias histórias mesmo de desconforto. Pacientes que sentiam dor na relação, porque como o excesso é muito grande, muitas vezes, ele acaba influenciando no ato sexual e levando à dor. Né? Já peguei pacientes também virgens que nunca tiveram relação por vergonha da sua região íntima. Então, são várias situações, assim, já escutei várias histórias de pacientes que tinham desconforto, tanto da parte física, mesmo questão de dor, de desconforto, ao usar, por exemplo, uma roupa mais apertada. Sim. Na academia, elas também reclamam, uma calcinha de renda também reclamam bastante. Até mesmo biquíni, já vi pacientes dizendo que não vão para a praia de biquíni porque elas sentem desconforto e vergonha devido àquele volume maior. Né? E já também peguei várias pacientes que é somente estético. Elas não se sentem confortáveis, não querem ficar sem roupa na frente do parceiro e querem fazer a cirurgia para corrigir essa hipertrofia, né, que seria o aumento, ou até mesmo a assimetria, quando um lado ele é maior do que o outro. Olha só, gente, a gente não imagina realmente, né? Às vezes passa até despercebido, se não for a questão do incômodo, a mulher vai passando ali, mas às vezes até de você, em algum momento, dizer, rapaz, isso aqui não era desse jeito não, né? Mudou, tem alguma coisa diferente aqui que mudou. E aí você aí de casa, você sente, né, essa mudança, já sentiu essa mudança? E aí veio, né, esse método, né, essa cirurgia que a gente pode chamar de estética íntima também, para melhorar, para trazer aí, melhorar a autoestima, né? Trazer uma nova, a gente até brincou dizendo aqui, rejuvenescer, né? Essa região íntima, para que ela fique daquela forma que você se sentia talvez mais atraente, ou que você sentia que estava mais bonito e que você se sentia mais à vontade. E aí acho que ficou a curiosidade, menino, mas como que é feito isso, né? Porque já dá um assim, ai meu Deus, não, mexer ali, vão mexer ali? Como que pode? Então, como que é feita essa cirurgia?
O primeiro medo delas é de perder a sensibilidade, né? Porque realmente é um órgão que mexe muito na sensibilidade. Sim. Mas eu deixo elas sempre muito tranquilas que esse caso não é para acontecer, de perda da sensibilidade. E a cirurgia é engraçado, porque muita gente nunca ouviu nem falar dessa cirurgia. Muita gente. Graças a Deus, assim, com a mídia, né? A gente vem falando muito nas redes sociais sobre a cirurgia, porque tem muitas pacientes que sentem muito desconforto, mas que nunca procuraram ajuda por desconhecimento no assunto, né? Mas, por incrível que pareça, o Brasil ele tem ranking mundial nesse tipo de cirurgia. É o país que mais faz a cirurgia íntima. Ele fica em primeiro lugar, até mesmo na frente dos Estados Unidos. Então, é Olha uma cirurgia só. que é muito feita aqui no Brasil, mas às vezes pouco divulgada, ainda tem muito tabu, né? E é uma cirurgia relativamente muito tranquila, porque as pacientes têm muito medo, principalmente do pós-operatório, se é doloroso. E hoje em dia a gente costuma fazer muito com laser, certo? Existem várias técnicas, mas uma técnica que é bem atual, moderna, é com laser. E aí a gente consegue fazer, na maioria das vezes, no consultório, com anestesia local. Em alguns casos específicos, precisa ir para o centro cirúrgico, mas a maioria a gente consegue fazer no consultório. Olha só, gente. Então, assim, é realmente, na grande maioria, uma forma bem tranquila, né? Bem tranquilo de fazer. Tranquila. E aí, com anestesia local, a paciente não vai sentir desconforto, não vai sentir dor. Com o auxílio do laser, que já ajuda muito na recuperação, na questão da cicatrização. Sim. E o pós-operatório, que é a principal pergunta delas, né, a respeito da dor, também costuma ser muito tranquilo. O primeiro dia é um pouco mais desconfortável, porque realmente é uma cirurgia, por mais que seja simples, as pacientes têm que estar cientes que é uma Sim. cirurgia, que tem uma recuperação. Mas os outros dias são muito tranquilos. Eu gosto sempre de pedir para elas ficarem em casa nos 3 primeiros dias, porque tem que colocar gelo, tem que ficar de repouso. Mas a maioria consegue voltar ao trabalho por volta de 4 a 7 dias. O que demora mais um pouco é relação, que demora mais um pouco. Sexual vai demorar um pouco mais, né? São 30 Calma dias. Aí, minha senhora, a senhora foi reconstruir, entendeu? A senhora foi reconstruir, a senhora aguente só um pouquinho. Que vai valer muito a pena, né? E aí, a gente fica na dúvida também até de saber, assim, porque eu acho que existem casos, como você falou, né? Existem casos que são indicativos mesmo, não é só questão de estética, exatamente, né? Você, como profissional, como médica, vai indicar, olha, nesse seu caso, a gente precisa, sim, fazer esse tipo de cirurgia. Quais seriam esses casos de mais necessidade? Sei. E isso aí é muito importante, saber indicar e também saber contraindicar. Porque nem todo paciente que chega no consultório querendo fazer uma cirurgia íntima tem indicação, né? Então, a gente tem que saber indicar e também contraindicar. Geralmente, quando tem indicação, primeiro, se ela chega para mim com alguma queixa, seja ela funcional ou seja estética. A funcional cai muito nessa história, né? Da dor na relação, dor ao usar uma roupa mais apertada, não conseguir fazer atividade física. Tudo isso pode estar envolvido na parte funcional. E a parte estética é realmente na questão da autoestima, porque tem muitos pacientes que não querem ter relação com o parceiro, ou só tem que se for com a luz apagada, porque elas têm vergonha de ficar sem roupa na frente deles. Então, tudo isso mexe muito com a autoestima delas. Sim. E eu já peguei muitos pacientes que elas chegam para mim dizendo que o sonho da vida delas era fazer essa cirurgia. E aí o marido sempre falava, não tem necessidade, porque os homens muitas vezes acham que não precisa, né? Não precisa. Mas depois que faz, eles amam. Mas, assim, a maioria acha que não tem necessidade. Muita gente acha que é futilidade e tudo. Mas, realmente, só sabe quem precisa, quem passa. Sim. Porque a paciente que tem o desconforto, que deixa de usar um biquíni, que deixa de andar de bicicleta por conta da dor. E a própria questão da autoestima mesmo. Porque quando a gente vê essa mulher pós-cirurgia, a gente vê um brilho no olhar. Assim, de alegria mesmo por ter melhorado a autoestima dela. Sim. Melhorado o relacionamento, consequentemente, né? Isso é muito importante, né, gente? Assim, a gente está falando também, quando a gente traz esse tema, parece uma bobagem, mas realmente afeta tantas áreas da vida, né, da mulher, assim como a gente vê casos de homens também que fazem cirurgia para aumentar, por exemplo. Exatamente. Né? E por que não, né, a mulher ir ali voltar, de repente voltar para o que era, né? Dar uma ajeitada, uma melhorada. E aí existe, por exemplo, uma idade inicial para fazer ou uma idade limite para fazer? Isso aí também é outra pergunta que eu recebo bastante. Em relação à idade inicial, eu sempre
é meio individualizado cada caso. Mas eu prefiro optar para aquelas pacientes que já tiveram seus desenvolvimentos de caracteres sexuais, que é por volta ali de 18 anos. Mas já tive pacientes que realmente elas tinham muito desconforto, elas tinham um aumento muito intenso por volta ali de 15 anos. E aí foi conversado com os pais já vinham com ela para decidir fazer a cirurgia. Então a gente entrou em acordo que realmente aquilo estava sendo muito desconfortável na vida dela. Então optamos por fazer antes de uma idade recomendada, né? Não é que existe um padrão, não, tem que ser de 18 a 65, não existe. Cada caso é meio que individualizado mesmo. Mas eu gosto de fazer sempre nessa faixa etária, quando ela já tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais. A gente fala, você falando, né? Porque, por exemplo, a gente vê muitos casos de criança, menino, que precisam fazer aquela cirurgia de fimose, né? Querendo ou não, é uma correção também, né? E que vai, de certa forma, ajudando naquele momento ali, ainda da infância, né? Ele não vai ter problemas depois, no futuro, na vida sexual e tudo mais, né? E a gente precisa também estar atento, né? Que não é... A gente precisa trazer também para esse universo feminino, porque às vezes quando a gente vem para o mundo da mulher, parece que é sempre besteira, ou é futilidade, ou não tem necessidade, né? E aí cada um sabe da sua necessidade, das suas dores, do que está passando ali naquele momento, né, Iana? E assim, eu achei super bacana porque realmente trazendo de volta para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, para o universo materno, as mulheres elas já passam por tantas mudanças, né, na gestação, no ter os filhos, né, no voltar a se sentir, a se olhar no espelho, se reconhecer quanto mulher também. E ainda, as que tiverem que passar por isso, né, ainda ter uma outra alteração que vai gerar esse desconforto, né, que vai fazer ela se sentir diferente do que era, né, não ser a mesma de antes, né? Então a gente realmente precisa ficar atento para que essas mulheres se conheçam também, né? Elas entendem, olha, tem alguma coisa errada, ai, tá me incomodando por causa disso. Por isso que ter ajuda, né? Buscar Exatamente. ajuda. Por isso que é importante buscar, tá ali indo para exames também, porque vocês como profissionais também podem dizer, olha, eu tô achando que talvez a gente precise fazer uma cirurgia aqui, não é? E nessa parte da gestação, no puerpério, outras queixas estão muito associadas também, além desse aumento do pequeno lábio, né? Essas pacientes, elas ficam com muito ressecamento vaginal. Então, elas acabam não conseguindo ter relação devido a esse ressecamento, que é outra forma, existem outras formas de tratar, por exemplo, com o laser ginecológico também, que é um outro assunto relativamente novo, mas que vem ajudando muitas mulheres, o laser. Outra coisa que acontece muito no puerpério é a questão do escurecimento, porque as pacientes se sentem muito desconfortáveis. Devido a alterações hormonais, acaba que tem um escurecimento da região íntima e tem tratamento também. Então, assim, se elas têm algum desconforto, seja a questão do ressecamento, seja a questão do escurecimento, até da cirurgia, né, do pequeno lábio, é importante que elas busquem a ajuda de um profissional que possa ajudá-las dessa forma, né? Sim. Quero agradecer, viu, Iane? Depois você podia voltar para a gente falar sobre esses outros temas, né? Outros procedimentos. Eu acho que essa questão da falta de lubrificação, a vagina já ressecada também é uma pauta legal para a gente trazer, porque eu acredito que muitas mulheres devam passar por isso, com certeza. Todas as faixas etárias. Não é só na menopausa, não é só no pós-parto. Muitos pacientes têm essa queixa. E aí, eu quero já deixar o convite feito, viu? Para uma próxima vez. Obrigada. Muito obrigada pela nossa conversa. A gente vai para o intervalo, gente, mas é rapidinho. E aí, na volta, a gente vem com aquele alerta para os papais, tá? E ainda, no Dia Mundial do Estresse, a gente vai te mostrar como que a natureza, ela pode interferir na nossa saúde, inclusive na nossa saúde mental. Daqui a pouquinho.
nosso Band Mulher. Eita, que o nosso assunto do primeiro bloco, hein? Você ficou curiosa, né, mulher? Mas aí a gente conseguiu aí falar um pouquinho sobre tudo para tirar essas dúvidas. E eu acho que é isso, tá? Se tá te incomodando, a gente fala muito isso, se tá te incomodando, só quem sabe, né, aquela pedra que tá ali no sapato é você. Se tá te incomodando, procura ajuda, tá bom? E aí, falando nisso, falando em procurar ajuda, a gente tá falando durante esse mês aí sobre a importância da saúde mental, não é? E aí tem um outro tema que eu sempre comento aqui com os meninos lá em cima, com a Bruninha também, que, gente, lá em casa, eu devia ter trazido imagens. Bruninha, lá de casa, mostrando assim, eu sou cheia de planta. Cada dia eu trago uma planta diferente, né? Vem uma nova moradora, né? E a casa se enchendo, virando uma floresta. E aí, como que é importante? Porque, assim, toda vida que você para ter aquele cuidado, né? Você vai, é o aguar, é você trocar o vaso, colocar o adubo e tudo mais. Aquilo traz uma sensação tão boa. Aí você imagina, você tá num ambiente que é uma floresta mesmo, né? Você tá assim na natureza, diante da natureza. Isso provavelmente traz uma sensação, algo muito bom, né? Uma experiência muito boa. E aí, gente, hoje a gente vai trazer uma convidada aqui super especial, que já está aqui ao meu lado, que é coordenadora lá da Reserva Natural Serra das Almas, não é? Que fica localizada na divisa entre o Ceará e o Piauí. E que está celebrando aí mais um ano de dedicação à preservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável. E essa reserva, né, natural, ela é um dos maiores exemplos de conservação da caatinga, né? O único bioma, na verdade, exclusivamente brasileiro. E aí tem uma diversidade de flora, fauna, incluindo várias espécies que são ameaçadas de extinção, tá? E quem vai conversar com a gente é a Marília Nascimento. Pode vir pra cá, Marília, seja bem-vinda, viu? Marília, vamos sentar aqui pra gente bater esse papo. Eu comecei falando ali um pouco porque a gente escuta muito falar da importância da preservação do meio ambiente e as pessoas não têm ideia, né? Não é só uma plantinha, não é só uma árvore, assim, de tantos danos que causa na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa saúde, né? E a gente sabe que quem está ali em um contato maior com a natureza, em um contato maior, né, com os animais, a gente sabe o tanto que isso traz de benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, né? A gente está falando hoje, dia 23 de setembro, né? Hoje é dia 23? É o Dia Mundial do Estresse, né? E o tanto que de combate ao estresse. E o tanto que a gente hoje, né, na nossa vida atual, vivendo na cidade, né, nessa loucura, na nossa correria, o tanto que o estresse ele é presente, né, no nosso dia a dia, ainda mais nos dias de hoje. Olha aí, a Bruninha vai colocar umas imagens pra gente dar uma olhada. Olha só. Ai, Bruninha, tu foi resgatar, ô coisa linda. Menina, isso aí é a minha jiboia. Gente, olha, não é terapia, daquela frase, não é terapia, mas é terapêutico. É muito terapêutico. Olha como tá a coisa mais linda. Gente, essa jiboia, ela chegou lá em casa e ela tinha, assim, só 2 raminhos e talvez umas 3 folhas, sabe? Assim, tava bem feia a bichinha. E aí um dia eu parei, eu disse, vamos lá juntas, nós vamos resgatar a vida dela, né? E aí eu comecei ali com aquele cuidado e eu comento muito sobre isso aqui porque realmente é um momento que me deixa muito leve, né? É esse momento em contato com a natureza e aí é essa questão que eu queria trazer. Quando a gente traz, é só uma planta ali que está na minha casa, uma plantinha que eu fui lá e tive o cuidado, né? E ela já interfere na minha vida, no meu dia a dia, na minha cabeça, na minha saúde mental, o de parar, o de viver ali um momento para aquele cuidado. Imagina o trabalho que vocês fazem, né? Com a grandiosidade que é essa reserva
reserva, o tanto de benefício que traz e como a gente precisa, de fato, dar importância para a preservação, não é isso, Marília? É isso mesmo, Fernanda. Assim, o contato com a natureza, ele é muito importante, traz muitos benefícios, tanto numa perspectiva micro, como em uma perspectiva macro, né? Desde você ter uma plantinha na sua casa e cuidar do seu pet, né? Que é algo também que deixa a gente muito feliz, quando a gente chega em casa e tem aquele cachorrinho, aquele gatinho que está nos aguardando. Isso faz com que o nosso corpo libere hormônios, hormônios de felicidade, hormônios de prazer, né? Quando a gente interage com, por exemplo, quando você está cuidando ali da sua plantinha, são uma sequência de estímulos que você está dando ali para o seu corpo. É um estímulo visual, é um estímulo olfativo pelo cheiro que essa planta emite, é um estímulo sensorial pelo pegar na terra, pelo manusear a planta. E tudo isso faz com que o nosso corpo vá liberando hormônios de prazer, hormônios de felicidade. E quando a gente traz, né, essa mesma realidade para um contexto de uma floresta, aí os benefícios são muito maiores. E aí os benefícios eles são disponibilizados muitas vezes não só para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Sim. Então, assim, essas áreas verdes, como é o caso da Reserva Natural Serra das Almas e de muitas outras unidades de conservação, que são áreas que são dedicadas à proteção da natureza e protegidas por lei. Então, tem um aspecto legal que respalda que aquelas áreas devem ser conservadas. E essas áreas, elas são responsáveis pela promoção do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. O que são esses serviços ecossistêmicos? São serviços que a natureza nos presta e que são essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, a provisão de alimentos, né? Os nossos alimentos, eles vêm da natureza. Isso é um serviço que a natureza nos presta. A filtragem da água, né? O armazenamento de água no solo, a purificação do ar, o microclima. É muito interessante que aqui no Ceará a gente percebe muito disso. Se você chamar uma pessoa para conversar na rua, rapidamente a pessoa vai lhe puxar para um canto mais sombreado, para debaixo de uma árvore, um canto que tem uma sombra. Ninguém aqui conversa no sol. Né? Então, e já assim, fica mais frio, viu? E já fica mais frio. No mesmo ambiente, mas só porque tem a sombra já esfria. Tem a sombra já esfria. Então, assim, as florestas, elas também têm esse papel de estabelecer um microclima mais agradável. Atualmente, a gente está passando por um cenário de aceleradas mudanças climáticas. A gente vê aí de forma recorrente na televisão todos os dias no Brasil inteiro, né, cenários de queimadas, de desmatamento, e com isso está afetando o quê? A nossa produção de alimentos. Alguns alimentos já estão começando a ficar mais caros, a qualidade do nosso ar já não está mais tão legal, não é? Então, assim, as florestas, a conservação das florestas são responsáveis por nos prover esses serviços ecossistêmicos. E tudo isso, esse cenário que a gente está vendo de mudanças climáticas tem sido agravado por conta da destruição dessas florestas. Então, quando a gente dedica esforços para conservar áreas verdes, a gente também está contribuindo com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e, consequentemente, para a qualidade de vida de cada um de nós. Né? Seja num contexto de uma comunidade rural ali do semiárido, ou seja, nós mesmos na nossa casa. A água que a gente usa, que chega aqui na zona urbana, é uma água que ela está vindo de uma nascente que está sendo conservada lá no interior. E às vezes a gente não tem ideia, né? E às vezes a gente não tem ideia. Aquela água está saindo, meu Deus, bem distante de você e ela está vindo de lá. Né? E realmente são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu estava até comentando hoje ali em cima sobre trazendo para a nossa casa, para as nossas plantinhas, que a gente escuta muito que planta tal diminui o estresse, a planta tal tira mal olhada, a planta tal. E assim, a gente fica pensando, eu sempre penso muito nisso, até que ponto realmente a planta tem o poder de afastar o mal olhado. E aí eu entendo que não é exatamente essa característica, é a característica da natureza como um todo, né? Ela tem a característica de trazer
uma sensação boa de talvez a pessoa que está ali se depara com uma flor, com uma rosa, com um animal bonito, né? Traz sentimentos bons também diante daquilo, né? Para a gente trazer um pouquinho para o nosso contexto de como é importante a gente ver, né? Num cenário amplo e também ali na nossa rotina, porque a gente vive tão fechado no nosso mundinho que a gente não consegue ver o mundo, né, que tem por fora disso, né? Sim, Fernanda, com certeza. Inclusive, dentro desses serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta, a gente também encontra os serviços culturais, os serviços de lazer. A natureza, o ambiente que a gente vive, fala muito também da nossa cultura, das nossas crenças, muitas vezes também da nossa religião, né? O ambiente que a gente vive, que a gente se desenvolve, a nossa relação com esse ambiente fala muito disso também. Então, a natureza, o ambiente, o meio ambiente que a gente vive, ele também é um retrato da gente. Eu acho muito interessante porque a Caatinga, especificamente, ela foi propagada durante muito tempo como um ambiente pobre em biodiversidade, né? Quando você falava antigamente Caatinga para as pessoas, a primeira coisa que vem, a primeira imagem que vem no imaginário é aquele chão rachado com um cacto, uma cabeça do boi morto e acabou-se, no máximo um calango, né? Só que as pessoas que têm uma vivência no interior, né, que vivem nesse semiárido, elas têm muitas lembranças e memórias desse lugar para além disso. É o banho de açude, é a pescaria, é o galo campina, é o corrupião que canta perto de casa, é um periquito que tem. Então, assim, e isso é a nossa Caatinga, né? Esse é o nosso retrato, né, enquanto nordestinos, enquanto pessoas do semiárido, quando a gente fala de Caatinga. E é isso que a gente precisa também divulgar para as pessoas. E aí, quando a gente fala da conservação das florestas, a gente está garantindo que essas pessoas que vivem no semiárido, elas tenham, além da qualidade de vida, por ter o alimento, por ter a água, por ter um ar puro, ela tenha também a sua cultura fortalecida, a sua identificação com o seu ambiente, com o seu território de vida fortalecido. E que, assim, as pessoas continuem a viver, a cuidar desse ambiente, porque a gente só cuida do que a gente conhece, do que a gente ama, e, assim, seja possível viver com prosperidade no semiárido. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz na Reserva Natural Serra das Almas é um trabalho de conservação, mas é um trabalho também de integração das comunidades rurais nesse esforço de conservação, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e, especialmente, do fortalecimento com a convivência com o semiárido, né? Com essa floresta que é tão biodiversa, mas que é tão pouco conhecida e que ainda precisa ser mais divulgada. Marília, eu quero agradecer, viu, o seu bate-papo aqui, agradecer e que a gente cuide mais, né, da nossa natureza. Muito obrigada, viu, pelo seu trabalho também. Gente, nosso programa tá ficando por aqui e amanhã a gente volta mais, hein, com mais Band Mulher. Cheiro grande. Tchau.